Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe e estou gravando mais uma videoaula de filosofia para vocês, continuando o assunto da videoaula anterior, nosso tema, tá? Que é a filosofia, pensamento e linguagem. Dessa vez a parte 2. Como vocês podem ver aqui no primeiro slide, que eu vou lançar na tela aqui para vocês. Primeiro slide, filosofia, pensamento e linguagem, parte 2, né? Vocês veem várias palavras aqui na tela. É isso que a gente vai ver de acordo com a nossa videoaula. Vamos ver aqui o que nós vamos acompanhar, tá? Vamos seguindo, acompanhem comigo, tá? O próximo slide. Vamos para o segundo slide. Bom, lembra que na outra aula nós usamos de base, né, o filósofo Rousseau. Dessa vez nós vamos usar de base, né, para falar do pensamento da linguagem, né, da linguagem em especial. Nós vamos usar um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, né? Ele é um filósofo austríaco de origem judaica, que estudou engenharia na Alemanha e na Inglaterra, né? Ele foi para o lado das ciências exatas, né? E aí, estudando as ciências exatas, especialmente matemática, ele frequentava alguns cursos, né, na Inglaterra, de um pensador britânico muito famoso da época, que era o Bertrand Russell, né? O Bertrand Russell, ele foi uma espécie de mentor do Ludwig Wittgenstein, né? Ele influenciou muito o pensamento filosófico dele, a partir dos contatos que ele teve, né, com o Russell, né? O Wittgenstein começou a desenvolver o pensamento filosófico dele também, né, com as primeiras influências ali do seu mentor. Mais para frente ele estuda também filosofia, né, o Wittgenstein, e se torna professor, né, e é professor até o final da vida. Uma obra famosa, né, que ele desenvolve ao longo da vida, né, é o Tratado Lógico Filosófico, né, o livro mais famoso dele, mais importante da vida filosófica dele, né? Foi escrito em 1921. E, inclusive, tem o prefácio do seu mentor aqui, o Bertrand Russell, né? O Wittgenstein também, para sintetizar um pouquinho aqui o pensamento dele, só para vocês conhecerem mais sobre o filósofo, ele defendia um pensamento mais científico, né? Para o entendimento de determinadas questões, né, que a filosofia buscava entender. Já que ele determinava um pensamento, defendia, né, um pensamento mais científico, né, para o entendimento de determinadas questões através da filosofia, ele também pregava o distanciamento, né, do pensamento metafísico, que era comum na época de alguns filósofos fazerem isso, né? Se aproximar mais do pensamento científico, né, e deixar um pouco de lado o pensamento metafísico, o pensamento filosófico, né, e tentar resolver as questões filosóficas através da ciência também, né? Tinha uns filósofos que seguiam mais essa linha, né? E o Wittgenstein é um deles. Mas vamos lá para o próximo slide, tá? Vocês conheceram um pouco aqui do Wittgenstein e vamos entender o que ele fala aqui sobre linguagem. A linguagem na primeira fase de pensamento dele, né, do Ludwig. A gente vai dividir aqui o pensamento dele na aula, né, em duas fases. Então vamos ver a primeira fase. Vamos ver o que diz. Acompanha aqui no slide comigo, ó. A estrutura da linguagem corresponde à realidade. Então, olha, a linguagem corresponde à realidade para o Wittgenstein. Ou seja,
a totalidade das proposições, né, das palavras, dos termos, né, linguísticos, corresponde à totalidade dos fatos. Então, os termos, as palavras, né, correspondem aos fatos para ele, para o Wittgenstein. Você falou, é aquilo, né, falou, é real. A linguagem é uma imagem que se constrói do mundo, né? Então, aquilo que é falado, né, é real. Então, você fala uma cadeira, é uma cadeira, para o Wittgenstein, por exemplo, né, na primeira fase do pensamento. E é isso, né? Abre aspas. Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Né? O Wittgenstein também propôs essa linha aqui de raciocínio. Né? E também disse que filosofar é uma atividade classificatória, ou seja, o filósofo deve saber diferenciar a linguagem científica da não científica. Então, para o Wittgenstein, na primeira fase de pensamento, né, a estrutura da linguagem é a realidade, né, as palavras, né, a totalidade das palavras corresponde à totalidade dos fatos, né, e filosofar é uma atividade classificatória, né, mais lógica. Né? O filósofo vai lá e diferencia a linguagem científica da não científica. Né? Então, é isso para o Wittgenstein na primeira fase de pensamento. Né? Vamos para o próximo slide. Vamos ver agora a segunda fase do pensamento do Wittgenstein. Olha que interessante. Abandona, na segunda fase, o Wittgenstein ele abandona a ideia de que a estrutura da realidade determina a estrutura linguística para afirmar o oposto. A estrutura da linguagem é que determina a nossa concepção da realidade. Então, olha que interessante. Ele agora muda totalmente a concepção. A linguagem não tem uma estrutura comum. Acompanhe aqui comigo no slide. A diversidade linguística revela sua complexidade estrutural. Então, o Wittgenstein, ele falava, né, que a estrutura da linguagem correspondia à realidade, né, a totalidade das palavras era a totalidade dos fatos, né, também dizia, né, que a linguagem era uma forma mais simples e mais lógica de se entender, né? Mas na primeira fase. Mas na segunda fase ele muda totalmente essa linha de pensamento. Né? Ele diz, não, né? Não é bem assim. Né? A linguagem, né? A estrutura, né? A diversidade linguística, ela é presente no mundo, né? E ela revela uma complexidade estrutural. A estrutura da linguagem não é mais tão lógica como o Wittgenstein pensava e simples de separar, né, entre, por exemplo, linguagem não científica e científica, né, ou simplesmente uma forma mais lógica ou classificatória, né, de se separar a linguagem. Não, ela é complexa. Né? Outra coisa, terceira coisa aqui do slide, ó. A linguagem não poderia ser pensada de uma maneira mais simples como era antes, que é o que eu falei. Né? A linguagem ela possui uma complexidade. Tá? Agora o Wittgenstein ele muda totalmente a sua concepção de pensamentos a partir da segunda fase do pensamento dele. Vamos para o próximo slide. Outra coisa muito importante da segunda fase do pensamento do filósofo que estamos vendo aqui. Os jogos de linguagem, ó. Os jogos de linguagem são muito importantes a gente entender na filosofia do Ludwig Wittgenstein. A linguagem, acompanha comigo no slide, ó. A linguagem é uma atividade exercida socialmente como se fosse um jogo para Wittgenstein, tá? Os jogos de linguagem. O significado de uma palavra é dado pelo seu uso na linguagem. Sendo assim, esses jogos determinam que o mesmo tipo de palavra terá significados
em diferentes contextos da vida. Então, são jogos, né? São ações, são atos que a gente pratica socialmente, né? Não dá para fazer individualmente, tem que ser socialmente para o Wittgenstein, né? Praticar esses jogos, esses atos, né? Com frases, com palavras construídas, e aí você vai construir, né? Exercer esses jogos, né? De linguagem e construir, né? Os sentidos das palavras, né? Através desses jogos. Continuando. Sendo assim, filosofar também passa a ser uma atividade empírica para Wittgenstein, né? O filósofo deve averiguar o contexto da linguagem na sociedade. Então veja, o que antes era só lógico ali, separar, né, a linguagem científica de não científica, catalogar, classificar, agora para o Wittgenstein não faz mais sentido. O filósofo ele deve praticar o empirismo, a experiência, observar a sociedade, né? Ver em qual contexto social a linguagem está inserida, porque isso interfere muito também, né? Não é porque uma palavra é dita, né? Aí apenas dita, né? Em um contexto que você não vai analisar o contexto, você deve analisar o contexto social dela também, a frase em que ela foi inserida, como ela foi dita, por quem ela foi dita, enfim, né? Vários tipos de coisas, né, inseridos na sociedade que o filósofo deve ver. Então, o Wittgenstein, ele explica bem isso no pensamento dele, tá? Isso são os jogos de linguagem. Então, em resumo, o que o filósofo deveria fazer uma atividade lógica, né? Antes, agora se torna mais complexa, né? Agora é uma atividade empírica, de observar, né, a frase, né, o contexto social em que ela se encontra também. Vamos para o próximo slide aqui. Continuando, falando da segunda fase do pensamento do Wittgenstein, né, e dos jogos de linguagem também, né, vamos aqui ler o slide. As palavras não poderiam ser explicadas mais apenas por meio de uma análise lógica, mas a partir do seu uso social, tá? Wittgenstein compara a linguagem a uma caixa de ferramentas. Não se trata mais apenas de considerá-la falsa ou verdadeira, mas de saber usá-la, né? Então, foi o que eu falei, né? Não se trata mais de fazer apenas uma análise lógica, né? Mas sim analisar todo o contexto social, né, em que a linguagem está inserida, né, para ver o sentido das coisas, para entender o sentido das coisas. Esse passa a ser o trabalho do filósofo, né, e a filosofia se torna uma caixa de ferramentas para ele, né, porque ele vai ter que mexer ali dentro e saber usar, né, cada ferramenta. Portanto, a tarefa da filosofia seria apenas de usar adequadamente a linguagem, conhecendo seus limites e calando-se diante do que não pode ser falado, tá? Vamos para o próximo slide. O próximo slide vai ficar mais claro aqui para vocês entenderem, tá? O que eu estou querendo dizer. Esse assunto ele é um pouco denso, né, da filosofia, né, do Wittgenstein, mas com os exemplos ele fica bem mais fácil da gente entender, tá? Vamos lá. O título é Esse é o Rei. Olha aqui. Vamos lá para o exemplo. Acompanha no slide comigo, ó. Imagine que você está jogando xadrez pela primeira vez e o outro jogador lhe apresenta uma peça dizendo: Este é o rei. A palavra rei carrega vários significados, dependendo do contexto em que ela é empregada, tá? Então,
Você está lá jogando xadrez com uma pessoa e aí a pessoa fala, esse aqui é o rei, mostra aqui, tá vendo aqui em cima do slide? Esse é o rei, né? A peça de xadrez. Aí essa palavra carrega vários significados, né? Inúmeros. Aí acompanha aqui comigo embaixo. Em um jogo de xadrez, o rei é a peça mais importante, né? Olha, tem vários significados. Então, no jogo de xadrez, o rei é a peça mais importante. Na cultura esportiva brasileira, por exemplo, o atleta Pelé é apelidado de rei do futebol, enquanto o leão pode ser o rei da savana, entre aspas, né, ao mesmo tempo. Então, perceba, existem vários conceitos, né, atribuídos à palavra rei, né, que se você falar rei em diversos lugares, em diversos meios, né, em diversos conceitos diferentes, contextos diferentes, perdão, essa palavra vai significar diversas coisas, né? Então, olha o que o Wittgenstein proporcionou para a gente, né? A gente pode analisar isso graças a ele, né? Então, lembra, ele pensava antes que as palavras tinham um significado só, que o significado da palavra era real, aquilo que falava era aquilo mesmo, o rei é rei e pronto, né? Agora não, na segunda fase, né, ele reviu o pensamento dele, olha que maravilhoso, né? Ele viu que ele podia evoluir o pensamento e não, olha só, né? As palavras não são assim, desse jeito, né? Pragmático apenas, é só o que elas representam, é o que está escrito. Não, elas têm vários significados que vão depender dos contextos em que elas são empregadas, dos contextos sociais, né? E aí isso ele chama de jogos de linguagem, né? Que é o que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Vamos continuar aqui no slide, ó. Último item. O significado da palavra vai depender do seu emprego na frase de maneira social, assim como em uma atividade, ou seja, em um jogo de linguagem. Entenderam? Então é isso. Tem vários tipos de empregos aqui da palavra rei, né? Até o Roberto Carlos aqui. Entendeu? É isso. Vamos para o próximo slide. Outro exemplo para vocês entenderem melhor. O título aqui, ó, Lajota, tá? Lajota, gritando, tá? Lajota, é isso. Ó, vamos seguir aqui. Imagine que você está passando por uma obra com pedreiros e escuta um grito, Lajota! Apesar da palavra ter sido empregada sozinha, em uma frase, ela carrega um significado amplo que faz sentido apenas no ambiente da construção civil. Quando um operário grita lajota, significa que ele geralmente está jogando tijolo para que o outro o agarre, facilitando o transporte dos materiais de construção. Então, olha só. Uma palavra que ele diz, ele só fala uma palavra, lajota, né? Mas essa palavra quer dizer uma frase, uma ação. Ele está avisando que ele vai jogar o material para o outro pegar e deixar ali, né? Porque eles estão fazendo ali os trabalhos do cotidiano, né? Eles já entendem ali como funciona o esquema do dia a dia, né? Então, olha só, por causa do Wittgenstein, a gente pode analisar isso, porque ele propôs que a gente analisasse isso dessa forma, né? Que ele propôs, né, disse que as palavras, né, os termos linguísticos, eles possuem significados diferentes, de acordo com a empregabilidade dele, como eles são empregados, né, como eles são usados no cotidiano, né, no contexto social, né? Então, na construção civil, a palavra lajota gritada, né, a frase lajota, né, a palavra sozinha, quer dizer uma ação, né? Tá havendo uma ação ali entre duas pessoas, entre dois pedreiros, dois operários, um jogo de linguagem, né, que é exatamente o que o Wittgenstein
fala e propõe, tá? Vamos finalizar aqui. O último item do slide, ó. Perceba que só é possível fazer essa análise graças à teoria de Wittgenstein sobre os jogos de linguagem. A palavra sozinha não significa muito para nós, mas através da análise da maneira que ela é empregada nesse contexto social, podemos compreender a situação totalmente. Então, é isso. É o que eu disse para vocês. É o que o Wittgenstein propõe, tá? É isso. Vamos para o próximo slide aqui, que é o slide final da atividade. Vou ler a atividade aqui com vocês, tá? Vamos lá. São duas questões. A primeira, defina o conceito de jogos de linguagem criado pelo filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Falamos bastante aqui desse conceito, né? Então, é uma questão que vocês têm, acho que, bastante coisa a dizer, tá? Então, defina aí o conceito para mim, por favor. Questão 2. Levando em consideração a segunda fase do pensamento de Wittgenstein, responda: o filósofo deve analisar a linguagem de maneira lógica ou empírica e de acordo com o seu contexto social? Justifique sua resposta, tá? Então, é isso. Vocês vão me dizer se o filósofo deve analisar a linguagem de maneira lógica ou empírica e de acordo com o contexto social, segundo o pensamento do Wittgenstein na segunda fase, tá? Que a gente falou, tá bom? E aí vai me justificar a resposta. Essa atividade, ela é quinzenal, para me entregar daqui a 15 dias, tá? Dúvidas, vocês me chamam no WhatsApp e nas mídias sociais, tá bom? Um abraço, cuidem-se muito e bons estudos.